Na saga em desdobramento do conflito ucraniano, um novo capítulo está sendo escrito no campo de batalha, atraindo a atenção de analistas militares e entusiastas. A paisagem do conflito muda a cada momento, e hoje nos concentramos em um desenvolvimento particularmente intrigante na linha de frente. À medida que o drama se desenrola, nos encontramos em Donetsk, onde movimentos recentes sugerem uma mudança significativa na maré da guerra. O avanço russo da cidade de Argenteusk em direção a Kalinob não é apenas mais uma nota de rodapé neste conflito contínuo. É um ponto de virada potencial. Esse avanço capturou a imaginação de muitos, pois representa um raro momento de ímpeto em uma guerra que muitas vezes parece paralisada em um impasse. Relatos indicam que as forças russas progrediram vários quilômetros quadrados, aproximando-se ameaçadoramente de Kalinob. Esta é uma área que viu escaramuças esporádicas, mas nada dessa magnitude recentemente. As notícias de forças russas lançando ataques para capturar Kalinob adicionaram uma camada nova de urgência à situação. Nas últimas 24 horas, fontes como Divgen indicam que tropas russas conseguiram infiltrar-se em Kalinob, capturando uma parte significativa do local. Este desenvolvimento gerou ondas em vários canais, com muitos ecoando o sentimento de que os russos finalmente entraram em Kalinob. A visão das forças russas capturando grandes áreas do sul e oeste de Kalinob, enquanto tropas ucranianas permanecem entrincheiradas no norte e leste, é um quadro de conflito, pintando uma imagem vívida da luta em andamento. As próximas horas serão cruciais à medida que a batalha pelo controle de Kalinob se desenrola. É uma situação fluida, reminiscente de um jogo de xadrez, onde ambos os lados estão manobrando para obter vantagem, cada um tentando antecipar o próximo movimento do outro. Será que os russos conseguirão desalojar os defensores ucranianos e reivindicar a totalidade de Kalinob? Ou o exército ucraniano montará um contra-ataque bem-sucedido para recuperar o terreno perdido? Esta é uma narrativa tão envolvente quanto imprevisível. Ao ponderarmos essas possibilidades, somos lembrados de que essas horas iniciais de engajamento são críticas. É um momento em que as linhas de frente estão em seu estado mais dinâmico e ambos os lados estão se esforçando para consolidar seus ganhos ou se reagrupar para uma contraofensiva. Movendo-se além de Kalinob, nossa atenção se volta para outro ponto crítico neste conflito: Zaporila. Relatos de fontes como Ziak Maps sugerem que o exército russo fez avanços significativos em vários setores de Zaporila na última semana. Entre as mudanças mais notáveis está um avanço de aproximadamente 10 quilômetros quadrados ao sul de Kamiansk. Zaporila emergiu como um ponto focal das operações militares russas, com avanços periódicos que sinalizam cumulativamente uma intenção estratégica. Embora ainda não seja uma frente prioritária, os avanços recorrentes destacam sua potencial importância no contexto mais amplo das ambições da Rússia na região. É crucial lembrar que Zaporila é uma das 4 regiões-chave, junto com Donetsk, Luhansk e Gerson, que a Rússia almeja. Assim, enquanto os movimentos atuais possam parecer menores, eles pressagiam a possibilidade de eventos mais consequentes no futuro. Os russos efetivamente anularam uma grande parte do progresso feito pelas forças ucranianas durante sua ofensiva de meados de 2023 em Zaporila. Esta recalibração da linha de frente sugere os objetivos estratégicos maiores que ambos os lados estão perseguindo. Ao voltarmos nosso olhar para a cidade de Toriatk, encontramos outro conto de conflito e resiliência. Para aqueles que têm acompanhado de perto a guerra, Toriatk é um nome que ressoa com significado. Foi apenas há alguns meses que os russos capturaram esta cidade, apenas para encontrar sua posse desafiada por uma determinada contraofensiva ucraniana. Os ucranianos conseguiram recuperar grandes áreas de Toriatk, provocando um renovado esforço russo para recuperar o controle. Isso levou a uma série de confrontos que mantiveram a cidade em um estado de fluxo, com o controle mudando de mãos repetidamente. À medida que as forças russas tentam estabilizar suas posições e montar contra-ataques, a frente permanece fluida, com ambos os lados engajados em um jogo de manobras táticas de alto risco. No coração de Toriatka, a luta pela dominância é marcada por uma disputa sobre os terricons.
montes de detritos industriais que se tornaram pontos estratégicos dentro da cidade. Esses terricons são mais do que apenas montes de entulho. São pontos de observação que podem transformar a dinâmica da guerra urbana. Ao controlar essas alturas, as forças podem ter uma visão sobre áreas-chave, virando a maré da batalha a seu favor. A importância desses terricons não pode ser subestimada, pois fornecem uma vantagem tática que pode mudar o equilíbrio de poder nesta cidade contestada. Recentemente surgiram relatos de que os russos capturaram um desses pontos críticos, um desenvolvimento que pode ter implicações significativas para a batalha em andamento pelo controle de Toriatk. Ao garantir este terricon, as forças russas estão em posição de exercer maior pressão sobre os defensores ucranianos, que continuam a resistir em várias partes da cidade. A capacidade de comandar o terreno elevado é uma vantagem militar comprovada pelo tempo, e na paisagem urbana de Toriatk não é diferente. A batalha por esses terricons é um microcosmo do conflito maior, onde cada centímetro de terreno ganho ou perdido pode ter consequências de longo alcance. À medida que a luta continua, é provável que os russos utilizem suas posições recentemente adquiridas para intensificar seus esforços para recuperar a cidade. As forças ucranianas, por sua vez, estão entrincheiradas e resolutas, conscientes de que sua posse de Toriatk é precária, mas essencial. O destino da cidade está em jogo, um testemunho da resiliência e determinação daqueles que lutam em ambos os lados. Este fluxo e refluxo de controle, este empurra e puxa de poder militar, é emblemático do esforço de guerra mais amplo. Cada dia traz novos desafios e novas oportunidades, à medida que russos e ucranianos se adaptam à paisagem em evolução deste conflito. A batalha por Toriatk não é apenas sobre controle territorial, é um símbolo da luta mais ampla que define esta guerra, uma guerra onde as apostas são incrivelmente altas e os resultados incertos. Ao refletirmos sobre esses desenvolvimentos, ficamos com uma sensação de admiração pela resiliência daqueles apanhados no meio deste conflito. É um testemunho do espírito humano, da capacidade de perseverança diante de probabilidades avassaladoras. As histórias de bravura individual e sacrifício que emergem de lugares como Toriatk são inspiradoras, lembrando-nos do poder da determinação e da esperança. À medida que a narrativa continua a se desenrolar, somos atraídos para um mundo onde a linha entre a vitória e a derrota é tênue, onde o resultado de uma única escaramuça pode alterar o curso da história. O conflito na Ucrânia é um lembrete das complexidades da guerra moderna, da interação entre estratégia e acaso, e da vontade indomável de quem luta. Com cada dia que passa, somos lembrados de que a história desta guerra ainda não está totalmente escrita. Há capítulos ainda a serem contados, e o resultado permanece incerto. Ao ponderarmos sobre o futuro, ficamos com uma pergunta instigante. O que o próximo capítulo trará? Será um de resolução, ou o conflito continuará a rugir, moldando as vidas daqueles que vivem à sua sombra? Enquanto contemplamos essas questões, convidamos você a se juntar a nós nesta jornada de descoberta e compreensão. Ao curtir e se inscrever, você se torna parte desta narrativa contínua, uma testemunha da história enquanto ela se desenrola diante de nossos olhos. Seu envolvimento não é apenas um clique ou uma inscrição, é um compromisso de se manter informado e engajado com o mundo ao nosso redor. Juntos podemos explorar as complexidades deste conflito, buscando entender as forças que moldam nosso mundo. A história da Ucrânia é uma história de resiliência, de esperança e do espírito humano duradouro. É uma história que merece ser contada, e temos a honra de fazer parte dessa contagem. Então, junte-se a nós enquanto continuamos a explorar as linhas de frente, a descobrir as histórias que importam e a iluminar o caminho para uma melhor compreensão de nosso mundo. Juntos podemos dar sentido ao caos e encontrar inspiração no meio da turbulência. Ao mergulharmos mais fundo nas intrincadas questões do conflito ucraniano, é essencial reconhecer as implicações mais amplas dessas escaramuças regionais. As batalhas por cidades como Kalinob e Toriatk não são eventos isolados. Elas são parte de um tecido maior de manobras geopolíticas e estratégia militar. Cada avanço ou recuo, cada território capturado ou perdido,
contribui para a paisagem em mudança de poder na Europa Oriental. A resiliência e adaptabilidade de ambas as forças, russa e ucraniana, destacam as complexidades da guerra moderna, onde as linhas tradicionais de engajamento se confundem em uma miríade de considerações táticas. Neste ambiente de alto risco, cada decisão é carregada de consequências, e o peso da liderança é palpável. Comandantes de ambos os lados devem navegar em um cenário onde o passado informa o presente, e decisões tomadas no calor da batalha podem ecoar através da história. Este conflito desafia a sabedoria convencional da guerra, exigindo inovação e adaptabilidade daqueles engajados em seus teatros. O papel da tecnologia no combate moderno não pode ser subestimado, com drones e comunicações digitais alterando o próprio tecido da estratégia de campo de batalha. A presença constante de tecnologias de vigilância e de engajamento remoto significa que o elemento surpresa é mais difícil de alcançar, mas ainda mais crucial quando ocorre. A rápida troca de informações permite reações rápidas, mas também requer que as decisões sejam tomadas com uma velocidade e precisão sem precedentes. Nesta era digital, a névoa da guerra assumiu um novo significado, onde dados e inteligência são tão valiosos quanto munição e mão de obra. O elemento humano, no entanto, permanece no cerne deste conflito. Por trás de cada decisão estratégica, estão indivíduos cujas vidas são irrevogavelmente alteradas pelos eventos que se desenrolam ao seu redor. Soldados e civis são apanhados no fogo cruzado, suas histórias de coragem e sobrevivência adicionando profundidade ao nosso entendimento desta guerra. São essas narrativas pessoais que nos lembram do impacto profundo do conflito, das famílias deslocadas, das comunidades interrompidas e das vidas alteradas para sempre. Ao nos engajarmos com essa narrativa, somos lembrados da importância da empatia e compreensão, de ver além das manchetes para as histórias humanas que as impulsionam. O conflito na Ucrânia serve como um lembrete pungente da fragilidade da paz e das complexidades das relações internacionais. Ele nos desafia a considerar as questões mais amplas de justiça e soberania, dos direitos das nações e dos indivíduos de determinar seus próprios destinos. Ao refletirmos sobre essas questões, somos compelidos a nos perguntar como nós, como comunidade global, podemos contribuir para uma resolução que honre a dignidade de todas as partes envolvidas. Esta introspecção é vital enquanto navegamos em um mundo onde os conflitos estão interconectados, onde as reverberações de guerras distantes podem ser sentidas perto de casa. Nosso envolvimento com essas histórias não é apenas um exercício de observação, é um chamado à ação. É um lembrete de que todos temos um papel a desempenhar na formação do futuro, seja através de advocacia, educação ou simplesmente mantendo-se informado. Ao continuarmos a acompanhar os desenvolvimentos na Ucrânia, convidamos você a fazer parte desta jornada. Juntos podemos buscar entender as forças que moldam nosso mundo, encontrar um terreno comum em nossa humanidade compartilhada e trabalhar para um futuro onde a paz não seja apenas uma possibilidade, mas uma realidade. Ao se envolver com este conteúdo, ao curtir e se inscrever, você está dando um passo em direção a esse futuro. Seu apoio é inestimável para nos ajudar a continuar explorando essas histórias importantes, a lançar luz sobre as complexidades do conflito e a inspirar esperança no meio da adversidade. Ao concluirmos esta exploração, deixamos você com uma pergunta. O que podemos fazer, individual e coletivamente, para promover um mundo onde os conflitos sejam resolvidos, não através da guerra, mas através do diálogo e compreensão? É uma pergunta que nos desafia a pensar profundamente sobre nosso papel no mundo e nos inspira a agir. Obrigado por se juntar a nós nesta jornada. Juntos podemos fazer a diferença, uma história de cada vez.